Mas olha o ponto que me interessa. Olha a quantidade de mandados de prisão em aberto. Se o sistema já tem um problema brutal em déficit de capacidade de ocupação, imagina se cumprisse todos esses mandados de prisão. Não preciso nem dizer. Olha o caso de Santa Catarina. Eu gostei de pegar o caso de Santa Catarina, porque são dados que, diga-se de passagem, a execução prisional de Santa Catarina tem no seu trabalho prisional uma prática recentemente reconhecida como boa prática pelo DEPEN. O DEPEN disse, esse modelo do Estado de Santa Catarina tem que ser replicado no Brasil inteiro. E o DEPEN disse, se vocês replicarem no Brasil inteiro, nós vamos fazer mais transferências voluntárias. Então, o DEPEN está dizendo que esse é um modelo a ser perseguido. Então, é um Estado cujos dados são dados, digamos assim, é um dado saudável comparado com o restante do país. Não estou dizendo que é perfeito, estou dizendo que, comparado com o restante do país, ainda são dados possíveis. Olha o número de pessoas privadas de liberdade, olha a taxa de ocupação. O número de presos provisórios no estado de Santa Catarina não chega a 30%, o que contrasta com o número brasileiro de mais de 40% de presos provisórios. Países desenvolvidos têm números que giram em torno de 20% de presos provisórios, 20 a 25%. Santa Catarina está próximo disso. Minha unidade da federação, o Distrito Federal, está próximo disso. Mas é o contraste com outros estados, especialmente, por exemplo, na região norte ou nordeste do Brasil, em que há estados que você tem 80% de presos provisórios. 80% de seus presos sem sentença. Isso mostra o tanto que é brutal um sistema como esse. Se fosse um país, a taxa de aprisionamento de Santa Catarina seria de 342 pessoas a cada 100 mil habitantes. Comparado com a taxa do Brasil, é próximo. O Brasil encarcera 352 pessoas a cada 100 mil habitantes. Por favor, não me tragam números absolutos, né? O Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo. Preciso de números relativos. Eu preciso ver a taxa de encarceramento. Colocar os números absolutos do Brasil, também os nossos números absolutos em extensão territorial, nossos números absolutos em população. Então, não me diz muito. O que me diz é o relativo. E, ainda assim, temos realmente uma situação que nos coloca entre proximamente os 20 países que mais encarceram no mundo. Uma preocupação importante, tá? Os países que mais encarceram no mundo não são os países mais desenvolvidos, de uma maneira geral. Só tem um país que está meio escapado lá no meio, que são os Estados Unidos, cuja política agora é objeto de questionamento, seguramente vai ser a pauta da próxima eleição presidencial, se a Kamala Harris for mesmo a candidata democrata. O Trump vai ter que enfrentar esse tema aí, ele vai ter que falar sobre esse tema, porque até agora ele não falou, ele não se apresentou para falar sobre o tema. Vai ser o tema dos próximos governos dele, porque lá eles têm essa percepção de problema público.